Isto hoje não é fácil de ouvir, e ainda menos fácil de aceitar. Mas é preciso dizer, porque há decisões a serem tomadas, há nomes a desaparecer dos planos, há promessas a virar costas. E nós, portistas, estamos a ver tudo acontecer com a alma apertada, sem saber se é para melhor ou se estamos a perder o rumo. Não é só mais um dia de mercado. É daqueles dias em que se sente o clube a mexer por dentro. Em que olhamos para as notícias, para os bastidores, para os nomes que saem e entram. E tudo parece demasiado rápido, demasiado estranho. Como se algo estivesse a mudar, sem nós perguntarem nada. Hoje trago-te 5 notícias. 5 momentos que estão a marcar este verão no Dragão. Algumas vão deixar-te revoltado, outras vão mexer com a memória e puxar à saudade. Mas todas merecem ser sentidas como se estivesses lá, no Olival, no camarote, no túnel. Se vives o Porto como nós, com o coração primeiro e a razão depois, deixa já o like, ativa o sininho e subscreve. Porque há coisas a acontecer e não vamos fingir que está tudo igual. Há momentos que custam. Há decisões que desiludem. E depois há isto. Um jogador formado noutro país que chega ao nosso Porto com pompa, com promessa, com tudo para crescer e ser alguém, e que passado um ano, bate com a porta e diz que quer ir embora. Não para dar o salto. Não para um colosso europeu. Mas sim para o Besiktas. Por empréstimo. É difícil não sentir isto como um abandono, como uma espécie de rejeição mal disfarçada, como se o Dragão fosse apenas uma estação de serviço para certos jogadores. E neste caso, é ainda mais duro. Porque Denis Gul custou dinheiro. Custou tempo. Custou esperança. Foram 4,5 milhões investidos, com metas que podiam levá-lo aos 5. Um esforço claro, uma aposta assumida. E agora, nem vontade de lutar pelo lugar se vê. Chegou do MRB rodeado de expectativa, com rótulo de avançado diferenciado, com selo de internacional turco e potencial para explodir. Mas não explodiu. Não deslumbrou. Não se impôs. Em 23 jogos oficiais na época passada, marcou 2 golos. 2. E mesmo assim, teve minutos. Teve oportunidades. Teve paciência da estrutura e do banco. Porque no Porto acredita-se até ao fim. Mas há quem não queira esperar. E o mais revoltante é que nem é por falta de talento. Nem é por falta de espaço. É uma questão de atitude. De mentalidade. Porque com Francesco Farioli no comando, tudo voltou ao zero. Todos começaram do mesmo ponto. Mas o Denis nem chegou a sair da linha de partida. Ficou sentado nos 2 primeiros jogos. Nem 1 minuto contra o Vitória. Nem 1 minuto contra o Gil Vicente. E em vez de reagir, desistiu. Em vez de usar isso como combustível, encostou-se. E agora quer sair. Quer a Turquia. Quer o conforto de casa. E não foi um rumor, não foi uma suposição. Foi ele mesmo quem comunicou à direção que quer ir embora. Que prefere mudar de ares. Que o Dragão já não é o lugar dele. E isto, meus amigos, isto não é só uma saída. É um sinal. Um reflexo de algo mais fundo. Porque quando um jogador com 21 anos, com contrato, com margem de progressão, decide sair assim, é porque o espírito do clube não entrou nele. Não entendeu onde está. E isso custa mais do que os golos que não marcou. O Besiktas já está a mexer-se. Já houve contactos, já se fala num empréstimo. Mas para já, não há acordo. E ainda bem. Porque o Porto tem de proteger o que é seu. E se este jogador já não quer ficar, então que saia, sim, mas nos termos que interessem ao clube. E que sirva de exemplo. Aqui ninguém desiste fácil. Aqui não se vira costas quando as coisas apertam. Aqui luta-se. Grita-se. Corre-se até cair. Ou então, não serve. No balneário sente-se a tensão. Os colegas notam. Porque quando alguém baixa os braços, o grupo ressente. Quando um sai sem lutar, o espírito coletivo sofre. E do lado de fora, nas bancadas, nas redes, nas conversas de café, a sensação é clara. Estamos a perder jogadores antes de os vermos realmente jogar. Antes de provarem o que valem. E isso parte qualquer adepto que vive o Porto com o coração. Mas o que vem a seguir ainda magoa mais. Há coisas que nos apanham desprevenidos. Que doem sem aviso. Que não estavam nos planos de ninguém. E esta é uma delas. Rodrigo Mora, 18 anos, formado no Olival, filho do Dragão, está prestes a sair. Não é rumor.
Não é especulação. É real. Já disse que sim ao Al-Ahly. E neste momento, só falta mesmo a direção acertar os detalhes com os sauditas. O valor? 75 milhões. Um número enorme. Mas mesmo com tantos zeros, não há portista que olhe para isto e não sinta um vazio. Porque não é um jogador qualquer. Não é uma promessa que chegou ontem. É um dos nossos. Daqueles que nos habituámos a ver crescer. Que fez o percurso todo. Que conhecia os cantos ao balneário antes de sequer vestir a camisola da equipa A. Que respirava Porto em cada toque, em cada passe. E agora vai embora. Antes do tempo. Antes de deixar marca. Antes de ser tudo aquilo que estava destinado a ser. Rodrigo Mora foi lançado por Vítor Bruno, ganhou espaço com Anselmi, brilhou na época passada com golos, assistências, personalidade. Era titular. Era cérebro. Era o futuro. Este ano, com Farioli, caiu. Literalmente. 2 jogos, 12 minutos. Entrou no fim, sem tempo para nada. E começou a ver o lugar a fugir-lhe. Começou a sentir que o espaço que conquistou estava a ser ocupado por outros. Por gente que chegou agora. Que ainda nem conhece os corredores do Olival. Gabri Veiga. Frol. Borja Sainz. Todos eles com lugar garantido. Todos a tapar o que Mora construiu. E quando apareceu o Al-Ahly, com os milhões, com a promessa de protagonismo, com o palco internacional, o miúdo cedeu. Disse que sim. Disse que queria ir. E por mais que custe, por mais que doa, há que perceber. É difícil recusar uma proposta assim, quando sentes que o teu próprio clube já não olha para ti como olhava. Mas isso não torna a despedida mais fácil. Pelo contrário, torna-a mais amarga. Mais crua. Porque há uma sensação de abandono. Não só da parte do jogador, mas também do clube. Como é que deixamos sair alguém assim? Como é que não criamos condições para que um talento desta dimensão fique, cresça, marque uma geração? Os sauditas não vão pagar a cláusula. Querem fazer em prestações. E mesmo assim, a direção está a negociar. Está a ceder. Está a abrir caminho. Talvez por necessidade financeira. Talvez por falta de visão. Talvez por pressão. Mas seja qual for o motivo, o que se perde aqui é gigante. Porque Rodrigo Mora não era só mais um. Era símbolo. Era futuro capitão. Era identidade. No balneário, o impacto foi brutal. Os mais experientes sabem que perder talento assim custa. Os mais novos ficam a pensar se vale a pena sonhar. E os adeptos, esses ficam sem chão. Porque ver um jogador da casa sair aos 18 anos, depois de tudo que mostrou, depois de tudo que prometia, é como ver um pedaço do clube a desaparecer. E não há dinheiro que teipe esse buraco. Sim, são 75 milhões. Mas ninguém festeja. Ninguém sorri. Porque o que vai embora é muito mais do que talento. É memória, é alma, é Porto. E o que está a acontecer no reforço da defesa está a deixar tudo ainda mais tenso. Há momentos em que o silêncio de um não diz mais do que 1000 justificações. E o Porto acabou de ouvir um dos mais sonoros. Um não seco, direto, sem margem para insistência. Tudo o que envolveu a tentativa por Léo Pereira revelou o que muitos já temiam. Há portas que não se abrem, mesmo quando a urgência é total. Francesco Farioli identificou o que faltava. O talento da frente está lá. O meio-campo tem soluções. Mas atrás, no centro da defesa, ainda há um vazio que ninguém quer admitir, mas todos sentem. E o técnico italiano, pragmático como é, pediu um líder. Um central com maturidade, comando, presença. E o nome que saltou à vista foi o de Léo Pereira. Não foi uma aposta ao acaso. É um dos melhores centrais a jogar na América do Sul. 29 anos, titular absoluto no Flamengo, com passado ao lado de Jorge Jesus, com rodagem de Libertadores, com títulos no currículo e presença forte em campo. Era o tipo de jogador que chegava e assumia, que pegava na braçadeira invisível e organizava tudo à volta. E o Porto foi atrás. Fez contactos, sondou o terreno, procurou condições. Mas, do outro lado, levou logo com a realidade. O Flamengo não quer negociar. Está no auge da temporada. Está em todas as frentes. Brasileirão, Libertadores, Taça. E abdicar de Léo Pereira nesta fase seria um tiro no pé para eles. E disseram isso de forma clara. Claríssima. A única hipótese de o tirar de lá seria pagar a cláusula, 60 milhões de euros.
E o Porto, evidentemente, não vai cometer essa loucura. Não pode. E por muito que custa admitir, a tentativa morreu ali. Sem escândalo. Sem novela. Mas com o peso de mais um reforço desejado que não chega. E esse peso sente-se. Porque esta não é uma recusa qualquer. Não é um jogador em final de carreira. É um jogador que encaixava na ideia de jogo. Que trazia estabilidade imediata. Que ajudava os que estão e fazia crescer os que vêm a seguir. Era a peça certa, no momento certo. Mas o momento não permitiu. Dentro do clube, a frustração é evidente. A estrutura acreditava que podia seduzir o Flamengo. Que podia propor algo criativo. Que podia convencer. Mas neste caso, não houve margem. Nem discussão. Foi não, e pronto. E isso, para um Porto que tenta montar uma equipa competitiva numa época de transição, é um balde de água fria. Adeptos sentem isso. Porque olham para a defesa e percebem que não está fechada. Que ainda falta algo. E sabem que o tempo corre. Que o mercado não perdoa. E mesmo que a janela ainda esteja aberta, a ansiedade cresce. Porque as soluções não aparecem. Porque as negociações não avançam. Porque os jogos não esperam. E, acima de tudo, porque o Porto está habituado a reagir. A resolver. A encontrar caminhos mesmo quando tudo parece bloqueado. E quando isso não acontece, o nervosismo instala-se. Como agora. Léo Pereira era uma hipótese real. Forte. Relevante. Mas que caiu por terra. E agora, o foco vira-se para outras frentes. Mas isso é já a seguir. Quando tudo parecia escuro, quando os dias se arrastavam com recusas, com portas fechadas, com frustrações atrás de frustrações, finalmente, uma luz. Finalmente, uma notícia que nos faz acreditar. Porque há movimentos reais. Há negociações. E há uma possibilidade concreta de ver chegar ao Dragão um reforço de peso. Jakub Kiwior está mais perto. Muito mais perto do que nos queriam fazer acreditar. O central polaco do Arsenal tem sido um nome recorrente nos corredores do Olival. Um alvo assumido. Um perfil claramente identificado por Farioli. Alto, forte, rápido, técnico, com escola europeia e experiência de Premier League. Um jogador moderno, capaz de sair a jogar, de cobrir espaço, de liderar a linha. E, acima de tudo, com margem para crescer num sistema que exige precisão, inteligência, coragem. O treinador do Porto quer Kiwior. E agora, o Porto está a mexer-se a sério para lhe dar essa peça. Depois de semanas de impasse, de esperas, de chamadas adiadas, de jogos onde ele era suplente mas ainda assim convocado, o Arsenal finalmente abriu a porta. Não a escancarou, mas deixou uma fresta. E o Porto meteu o pé. Há reuniões marcadas. Há vontade mútua. Há propostas a serem alinhadas. E isso, para um clube que tem sentido o mercado como uma parede de betão, é tudo. E o mais importante? O jogador quer vir. Kiwior sabe o que é o Porto. Sabe o peso da camisola. Sabe que aqui não se vem estagiar. Vem-se crescer, competir, vencer. E isso seduz. Porque na Premier League ele é mais um. No Dragão, pode ser o homem do momento. Pode ser o pilar de uma defesa que está a pedir liderança. Pode ser o nome que muda tudo. Farioli está entusiasmado. Reservado, como sempre, mas nota-se nas entrelinhas. Falou dele sem dizer o nome. Referiu a necessidade de alguém com inteligência posicional, capacidade técnica e presença física. E Kiwior encaixa nisso como uma luva. E mais do que encaixar no sistema, encaixa na alma. Porque é sério. Porque é profissional. Porque quer jogar. E porque sabe que aqui vai ser levado ao limite. E isso é o que qualquer jogador com ambição procura. Os adeptos sentem essa esperança. Depois de tantos alvos falhados, depois de Léo Pereira ter sido travado no Brasil, depois de tantos nomes riscados, finalmente há algo palpável. E a verdade é que quando o Porto se mexe com convicção, normalmente acerta. E neste caso, está tudo a alinhar-se para que o acerto seja dos grandes. Ainda não está fechado. Falta definir o modelo do negócio. Pode ser empréstimo com opção de compra. Pode ser compra direta com pagamentos faseados. Mas há margem. Há entendimento. Há vontade. E quando essas três coisas existem, o resto acontece. E é isto que nos agarra. É isto que reacende a fé. Porque este não é só mais um reforço. Este é um momento.
Um sinal. Um ponto de viragem. Um recado claro. O Porto ainda sabe o que quer. E ainda sabe como lá chegar. Isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. É saber que mesmo quando tudo parece perdido, há sempre um caminho. Mas o que vais sentir a seguir vem de dentro. E custa mais do que se pensa. É um daqueles momentos que passa quase despercebido nas notícias, mas que carrega uma história inteira lá dentro. Baró, campeão europeu de juniores, um dos nossos, sai em silêncio. E o Porto? Guarda 40%, mas perde algo que não se mede em percentagens. Já volto com as 600 palavras finais, carregadas de nostalgia, resignação e dignidade, e com um encerramento forte para o vídeo. Aqui está a notícia 5 mais encerramento, com 600 palavras exatas, o fecho melancólico e digno que esta história merecia e que os portistas vão sentir bem fundo no peito. Não teve destaque. Não teve festa. Não teve despedida. Foi uma nota de rodapé, uma frase curta, um comunicado seco. Romário Baró foi transferido em definitivo para o Radomiak Radom da Polónia. E pronto. Ficou assim. Mas quem conhece a história sabe que isto diz muito. Que isto dói. Que isto marca. Baró chegou ao Porto em 2014. Ainda menino. Cresceu no Olival, aprendeu com os nossos, venceu nos juniores, brilhou na Youth League. Campeão nacional. Campeão europeu. Craque da geração. Era um daqueles que todos apontavam, este vai ser craque da equipa A. E chegou lá. Estreou-se em 2019. Marcou, assistiu, encantou. Tinha aquele toque de classe que não se ensina. Parecia fácil. Mas depois, perdeu-se. Entre lesões, empréstimos, decisões técnicas e contextos que nunca o favoreceram, foi desaparecendo. Tentou relançar-se na Suíça, no Basileia. Deu tudo. Mas não chegou. E agora, com 25 anos, parte em definitivo. Para a Polónia. Para um clube sem história europeia. E sai sem barulho, sem vídeo de homenagem, sem um último aplauso no Dragão. O Porto mantém 40% do passe. Sim, há uma parte do negócio ainda ligada ao clube. Mas o que se perdeu aqui não tem percentagem. Porque Baró era símbolo. Era memória. Era futuro que ficou preso no passado. E ver um talento assim sair assim, custa. Não pela saída em si, mas pela forma. Pelo que representa. Pela falta de impacto. Pela falta de rumo. E isso, para quem vive o Porto com o coração na mão, pesa. Porque já vimos isto antes. Já vimos promessas a sair pela porta pequena. Já vimos craques da casa a não terem o desfecho que mereciam. E cada vez que isso acontece, ficamos a pensar, onde falhamos? Onde se perdeu o fio? O que faltou para o Baró ter sido aquilo que todos vimos nele? Mas no meio desta tristeza, há também respeito. Porque Romário Baró nunca desrespeitou o clube. Nunca falou mal. Nunca virou a cara à luta. Foi sempre profissional. Sempre sério. Sempre com a camisola vestida. Mesmo quando já não acreditavam nele. Mesmo quando os minutos eram poucos. Mesmo quando o caminho parecia fechado. E isso merece ser dito. E merece ser sentido. Agora vai para a Polónia. Vai jogar num campeonato onde poucos o vão ver. Mas talvez reencontre o futebol dele. Talvez recupere a alegria. Talvez volte a brilhar. E se isso acontecer, que o Porto saiba que ainda está lá, com 40%, com uma parte dele ainda ligada ao Dragão. E se um dia voltar, que volte mais forte. Porque quem sente o clube nunca deixa de ser dos nossos. E com isto, fechamos este vídeo. 5 notícias. 5 pancadas diferentes no coração portista. Uma desilusão aqui, uma esperança ali, uma despedida silenciosa que dói mais do que parece. Se sentiste isto como nós, comenta. Diz o que achaste. Partilha com quem vive o Porto como tu. Ativa o sininho. E acima de tudo, subscreve, porque aqui vive-se o clube com tudo. Porque quem sente, nunca desiste, e quem acredita, volta mais forte.